o sistema imunológico inteiro de uma vez, mas é só para a gente ter uma ideia, para depois, quando tiver cada parte do sistema imune, você vai ver as aulas separadas, saber onde se encaixa, ou pelo menos ter uma ideia de onde se encaixa tudo isso. Por favor, se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Não deixe para o final, porque se for durante a aula fica mais claro, a gente consegue entender melhor. Então, sobre a resposta imunológica, o sistema imune, a primeira defesa que nós temos contra os micro-organismos invasores é formada pela barreira natural. Pele, que contém células queratinizadas, que não apresentam receptores, então dificultam a entrada desses micro-organismos, pela mucosa, pela produção de muco, peristaltismo e epitélio ciliado, ajudam a remover esse micro-organismo, e outras barreiras internas, como a hematoencefálica e a placentária, também é uma barreira a mais contra a invasão, principalmente para o sistema nervoso e para o feto. Os inibidores não específicos, formados por ácidos, sais biliares, enzimas, proteínas surfactantes, que vão agir prevenindo a adesão dos micro-organismos nas células, inativam vírus e inibem a replicação viral. Barreira microbiológica. A microbiota normal vai competir pelos sítios de adesão com micro-organismos patogênicos e também podem produzir substâncias microbicidas, como no caso da E. coli, que produz as colicinas. Mas o sistema imunológico propriamente dito ele é formado por diferentes tipos celulares, cada um com uma função diferente. Então, os linfócitos, macrófagos, células natural killer, mastócitos, eosinófilos, neutrófilos. Então, os leucócitos, que são as principais células do sistema imunológico, são formadas na medula óssea. E pode dar origem ao progenitor mieloide, que vai originar células dendríticas, monócitos, células polimorfonucleares, também as hemácias e plaquetas, e uma linhagem linfóide, que vai originar então os linfócitos. Os linfócitos B, eles são formados e amadurecidos na própria medula óssea, enquanto os linfócitos T, então, os precursores saem da medula óssea e vão para o timo, onde vão se amadurecer. Então, para a formação dessas células, uma citocina bastante importante, que é a IL-7. Todo mundo já ouviu falar em citocina? Então, citocinas a gente vai ver bastante na resposta imunológica. Então, IL de interleucina. Citocinas são moléculas solúveis, são secretadas não só por leucócitos, por outras células também, mas são importantes para a comunicação celular, para estimular, como se fossem hormônios agindo através de receptores. E são extremamente importantes no sistema imunológico. Então, aqueles micro-organismos que conseguem passar a barreira natural vão enfrentar aqui a primeira linha de defesa, que é a imunidade inata. Então, dentro da imunidade inata, nós temos peptídeos antimicrobianos, defensinas, catelicidinas, temos receptores de padrão, são esses os PRRs, que são os receptores de padrão, que vão reconhecer os PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos. Isso quer dizer que micro-organismos contêm estruturas que são muito conservadas durante a evolução desses micro-organismos e estão presentes em diferentes espécies, diferentes tipos de micro-organismos. E como essas estruturas são essenciais para a sobrevivência dele, por isso que esses micro-organismos não perdem essa estrutura. E o sistema imune inato consegue identificar essas estruturas conservadas. Também temos o sistema complemento,
que pode, na imunidade inata, ser ativado pela via alternativa ou pela via das retinas. E também temos células que participam da imunidade inata e da imunidade adaptativa. A gente vai ver mais. Então, sobre as defensinas. São moléculas solúveis, são resistentes a proteases, são produzidas pelas células epiteliais da pele, neutrófilos, células intestinais de Punnett, que são semelhantes aos neutrófilos, são os neutrófilos intestinais. E a ação dessas moléculas, através da ligação à parede externa da bactéria, vai ter uma quebra da barreira, aumentar a permeabilidade e induzir a morte desse micro-organismo. E aqui um exemplo na infecção do HIV. Então, essas defensinas elas podem agir rompendo a membrana viral e podem se ligar a glicoproteínas, impedindo a ligação do vírus às células. Apresenta o efeito quimiotático, a quimiotaxia, a atração dos leucócitos para o sítio inflamatório e induz a produção de outros mediadores inflamatórios também. Aqui para ilustrar a defensina, que é uma molécula anfipática, tem uma porção apolar e uma porção polar, então funciona como se fosse um detergente e ela se insere na membrana do micro-organismo, formando esse poro, permitindo extravasamento do líquido. E como a região polar da defensina é com carga positiva, a parede dos micro-organismos tem carga polar negativa, enquanto as das células próprias têm carga positiva também. Então repele as defensinas, por isso que o efeito é específico contra o micro-organismo. Aqui no HIV, quebrando a membrana, se ligando às moléculas de superfície. Outras moléculas da imunidade inata são as catecolicidinas. Você botou alguém. Isso. A mais conhecida, né? A LL37. Tem 37 resíduos de aminoácidos, são secretados por células epiteliais e neutrófilos e vão agir sinergicamente com as defensinas. E tem sido demonstrado o envolvimento da LL37, das defensinas, na imunidade da pele, defesa. Então aqui a gente vê o macrófago, como ele pode reconhecer esses padrões associados a patógenos. Então temos alguns receptores, a gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula. São alguns receptores, como os receptores Toll-like, receptor para LPS, manose. E o reconhecimento desses padrões microbianos pelas células da imunidade inata vai gerar uma resposta pró-inflamatória, com produção de toxinas inflamatórias, formação de produtos citotóxicos e outras moléculas que estão associadas na imunidade adaptativa, que é dependente de linfócitos. O receptor Toll-like é um receptor altamente conservado entre as espécies, tem um domínio citoplasmático similar ao Toll da drosófila, por isso que é um receptor Toll-like, semelhante ao Toll da drosófila. E a região citoplasmática é semelhante ao do receptor de L1. Então aqui a gente vê alguns padrões microbianos que são reconhecidos por essa família de receptores inatos. Então não só as células imunológicas, os leucócitos, expressam esses receptores tal, outras células também podem expressar, queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, e o reconhecimento, a ativação dessas células por esses padrões microbianos vai estimular a ativação do sistema imunológico. Então, essa parte, os receptores Toll eles podem estar expressos tanto na superfície celular como intracelularmente
dentro dos endossomos. E o reconhecimento desses padrões vai levar à ativação de uma cascata intracelular e vai ter ativação desse fator de transcrição NF-κB. É um fator super importante, está envolvido na transcrição de vários genes pró-inflamatórios, como opsoninas, auxiliando a fagocitose e também aumentando a resposta imunológica através de quimiotaxia e aumento de permeabilidade vascular no sítio inflamatório. Os mastócitos também são células do sistema imune inato. Eles são localizados no tecido conjuntivo e são importantes para sinalizar a invasão do micro-organismo. Então podem ser ativados diretamente os receptores TOL, do reconhecimento dos PAMPs, podem ser ativados por fragmentos do complemento, ou por anticorpos também, e liberando esses mediadores farmacológicos que vão aumentar o processo inflamatório. Alguma dúvida? Células natural killer tem esse nome, são células matadoras. Então elas vão lisar células infectadas por vírus ou células tumorais, agindo na resposta inata. Então, é a primeira célula que vai agir com essa atividade citotóxica. E também podem estimular macrófagos através da produção de interferon gama, uma citocina, um pró-inflamatório. Bom, então, a imunidade inata, essa primeira linha de defesa. Nós temos a imunidade adaptativa, que é uma imunidade mais específica contra determinado patógeno. E a ativação da imunidade adaptativa depende, logicamente, da imunidade inata. E ela é dependente dos linfócitos. Então, as células são protagonistas da resposta imunológica adaptativa, são os linfócitos. Aqui a gente tem o CD8, o CD4, linfócito citotóxico, linfócito auxiliar, e também tem os linfócitos B. Então, os linfócitos B são formados na medula óssea, tem esse nome por causa da cursa de Fabrício nas aves. Quando os estudos em aves, viram que esses linfócitos B são formados nesse órgão, não existe em humanos, e são responsáveis pela produção de anticorpos. Os linfócitos T, chamados de T porque são amadurecidos no timo. E os linfócitos T eles podem ser divididos em citotóxicos e auxiliares, que vão agir destruindo células infectadas, células tumorais também, e as células T auxiliares que vão colaborar com todo o restante da resposta imunológica. Tem algumas diferenças então da resposta imune inata e da resposta adaptativa. Então, como vocês viram lá, os receptores de imunidade inata, os receptores Toll-like, então eles são expressos, já tem o gene de cada receptor formado na célula, então o receptor tem expressão germ-like, que já está formado. Todos os macrófagos eles vão ter os mesmos receptores TLR4, TLR2. Na imunidade adaptativa, cada linfócito ele vai ter um receptor diferente do outro. Então, naquele amadurecimento que tem no timo ou na medula óssea, tem uma recombinação que faz com que cada linfócito tenha um receptor diferente. Então, ele pode expressar milhares de receptores na superfície, mas os receptores deles vão ser sempre iguais dentro daquela célula. Agora, se pegar um linfócito T e outro linfócito T, os receptores
são diferentes. E essa variabilidade, essa diversidade faz com que a gente consiga responder para diferentes antígenos. Por isso a distribuição ela, na imunidade inata ela é não clonal. Um clone é cada célula que é formada. Então, no caso adaptativo, que a distribuição é clonal, cada célula formada no timo tem um receptor diferente. Então a gente chama aquela célula formada no timo de clone. Como na imunidade inata, cada célula que é formada tem os receptores iguais uns aos outros, a gente fala que a distribuição ela é não clonal. Por outro lado, o repertório da imunidade inata é mais limitado, já que são poucos receptores que são expressos por todas as células da imunidade inata. Na imunidade adaptativa é amplo, porque a gente tem vários receptores, cada célula expressando um receptor diferente. O alvo ele é invariante na imunidade inata, a gente vê só aqueles padrões conservados. Na imunidade adaptativa esse antígeno pode ser variado. A velocidade da resposta inata ela é mais rápida porque vai encontrar aqueles padrões e a gente já tem várias células expressando receptores que reconhecem aqueles padrões, a resposta é mais rápida. Na imunidade adaptativa é mais lento, porque se a gente faz cada célula com um receptor específico, diferente, a chance de uma célula reconhecer aquele antígeno no primeiro contato é bem pequena, demora mais. Depois que você tem essa resposta, você tem uma proliferação dessa célula que reconheceu o antígeno, que a gente chama de expansão clonal, e isso é responsável pela memória. Então, no segundo contato, nós temos um número maior daquelas células que reconheceram o antígeno. No segundo contato, o reconhecimento acaba sendo mais rápido. Além de algumas diferenças de funcionamento da célula, que a resposta dela também se torna mais rápida. Então, aqui numa resposta imunológica, quando a gente tem a ruptura do epitélio, tem a invasão do tecido pelo patógeno, o reconhecimento desse patógeno pelas células que estão tecido como mastócitos, macrófagos, vai gerar a produção de citocinas, produzir um foco inflamatório que vai atrair leucócitos dos vasos sanguíneos para o sítio. Células da imunidade inata, células dendríticas, vão capturar esse antígeno e vão migrar para os linfonodos. Uma célula citotóxica ou uma célula auxiliar. No caso, uma célula infectada por vírus, uma célula tumoral. É interessante uma célula citotóxica para lisar essa célula alfa. Então, quem vai reconhecer MHC de classe 1 são as células CD8. Quem vai reconhecer via classe 2 são as células CD4, ou auxiliares. Né? Então, o reconhecimento do antígeno aqui, complexado é MHC pelo linfócito, reconhecimento pelo linfócito T, tem o TCR, que é o receptor do linfócito T, e isso gera o primeiro sinal para ativação desse linfócito T. Só que só o reconhecimento do MHC pelo TCR não é suficiente para gerar a ativação desse linfócito. Eu preciso de um segundo sinal, um sinal coestimulador. Então, se aquela célula apresentadora, célula de imunidade inata, pode ser uma macrófago, uma célula dendrítica, chamadas de células apresentadoras profissionais, porque expressam MHC de classe 2. Então, enquanto MHC de classe 1, todas as células nucleares expressam, MHC de classe 2, só as células apresentadoras que vão expressar. Células apresentadoras são macrófagos, células dendríticas
e linfócitos B também. Então, se aquela célula apresentadora foi estimulada por um PAMP, um padrão microbiano, então essa célula apresentadora vai expressar uma grande quantidade dessas moléculas coestimuladoras. Então, além do primeiro sinal, aqui, que é o reconhecimento do peptídeo, a gente vai ter esses sinais coestimuladores e a associação desses dois sinais que vai levar o linfócito T a proliferar, ser ativado e desempenhar suas funções biológicas no sistema imunológico. Em contrapartida, a ativação desse linfócito T vai fazer com que ele expresse outras moléculas que vão ativar ainda mais essa célula apresentadora. Se for um linfócito B que está apresentando, isso vai fazer com que ele troque o isótipo de imunoglobulina, ou se for um macrófago, vai aumentar a atividade fagocítica, nucleocida e melhorar a apresentação dela. E os linfócitos T auxiliares, ou TH, T helper em inglês, a função, a ação deles é principalmente pelas citocinas que são produzidas por essa célula. Então, quando o linfócito reconhecer o antígeno, vai produzir citocinas que vão agir sobre outras populações celulares e modular a atividade dela. Então, no linfócito B, o linfócito produtor de anticorpos, vai fazer com que ela se diferencie em plasmócito, então uma célula produtora de grandes quantidades, né, de anticorpos, vai ativar macrófagos, células NK, células T citotóxicas, melhorando então a resposta. Aqui a gente tem então, TH1, TH2. Então, o tipo de resposta que esse linfócito pode ter vai depender do tipo de citocinas que está produzindo. Então, você pode ter um linfócito que produz determinado tipo, por exemplo, aqui, interferon gama e TNF-alfa, ou pode ter um outro linfócito que vai produzir um outro perfil de citocinas, como L3, L4, L5. Então, cada citocina, cada molécula solúveis aqui que são secretadas, né, interagem, fazem parte da comunicação do sistema imunológico, vão agir em diferentes populações celulares e de maneira diferente. Então você tem um interferon que vai agir em macrófago, mas não vai agir no mastócito. O mastócito, quem vai agir é outra citocina. Então, TH1 e TH2 foram os dois primeiros perfis de citocina que foram identificados na resposta de linfócitos T. E aqui, do outro lado, que a gente tem a resposta TH2, a gente vai ter ativação de mastócitos, ativação de eosinófilos, está relacionado com inflamação, e alergia e também produção de anticorpos. Tudo bem, por enquanto? Então, os linfócitos T eles podem se diferenciar em diferentes perfis, né, de citocinas, cada um relacionado com um tipo de resposta. Eu tenho citocinas que são mais eficientes para estimular uma resposta contra bactérias intracelulares, contra vírus, citocinas que são mais eficientes para resposta contra bactérias extracelulares, contra fungos, e também tem citocinas que vão regular, suprimir a resposta imunológica. Então a resposta imunológica não é uma resposta só de ataque, só para destruição. É também na regulação para impedir que essa resposta seja uma resposta exacerbada e cause dano para o próprio hospedeiro. E é graças a essa regulação também que a gente não tem com tanta frequência respostas autoimunes, respostas autoinflamatórias. Então, o controle da resposta, isso
a gente tem uma resposta na apresentação de antígeno com aquele primeiro sinal e o segundo sinal, aquele mega-C, moléculas coestimuladoras, isso vai induzir a diferenciação e proliferação dos linfócitos T, vai ter uma resposta eficiente. Se uma célula apresentadora, então vamos supor uma célula dendrítica que está lá no tecido e pegou um antígeno próprio, uma célula que entra em apoptose. Essa célula dendrítica não reconheceu nenhum patógeno, ela não foi ativada. Ela vai migrar para o linfonodo do mesmo jeito, só que como ela não teve esse reconhecimento inato, ela não vai estar expressando aquelas moléculas coestimuladoras. Então aquele segundo sinal não vai existir. Então você até pode ter linfócito T que reconheça aquele antígeno próprio na circulação, só que como esse antígeno foi apresentado sem o segundo sinal, esse linfócito T ele vai se tornar um linfócito anérgico. Qual a diferença do linfócito anérgico e do linfócito que não reconheceu? Então, além de não gerar uma resposta, isso quer dizer que se em outro momento esse linfócito T, aqui, que reconhece antígeno próprio, ele reconhecer o mesmo antígeno novamente no ambiente inflamatório, mesmo assim ele não vai responder porque ele se tornou anérgico. Ele não responde contra o antígeno. Então é um mecanismo de tolerância, de regulação da imunidade contra antígenos próprios. Então, a gente tem a indução de apoptose também dos linfócitos para controlar essa resposta, para eles não ficarem proliferando indefinidamente. E nós temos células T reguladoras, que podem agir pelo contato com outras células, ou pela produção de algumas citocinas que têm um caráter supressor, inibindo essas células efetoras. E a principal característica então, da resposta imunológica adaptativa, então, no primeiro contato a gente tem diversos linfócitos, tá? Alguns poucos específicos contra aquele antígeno que a gente quer responder. Tem a resposta primária com a proliferação, a expansão daquele clone que reconheceu o antígeno. Algumas células vão desempenhar suas funções efetoras, outras células vão se tornar células de memória. O que são células de memória? São as células que vão continuar circulando os vasos sanguíneos e vasos linfáticos, nos linfonodos, e são células de vida longa. Então, as células efetoras, depois que foi controlada essa infecção, não tem mais o antígeno presente no organismo, essas células não são mais necessárias, então elas morrem. Só que o número que fica aqui de células de memória é maior do que aquele número de células iniciais, o número inicial de células que tinha na resposta primária. Então, se no começo a gente tinha uma ou duas células específicas contra aquele antígeno, depois da resposta primária, a formação das células de memória, a gente vai ter milhares de células com a mesma especificidade. Então a chance dessas milhares de células reconhecerem o antígeno é bem maior do que naquela primeira. E isso é o que caracteriza a resposta secundária, que é uma resposta mais rápida e maior também. É uma resposta, se a gente for medir pela produção de anticorpos, por exemplo, é uma resposta, produção de anticorpos maior, mais eficiente. Então é isso que, esse é o mecanismo envolvido, por exemplo, na proteção pela vacina. Na vacinação a gente induz a ativação e reconhecimento daquele antígeno pelos linfócitos, uma população se torna células de memória, e aí, quando a gente entrar em contato com um patógeno, a gente já tem essas células em quantidade razoavelmente grande para reconhecer esse antígeno e ter uma resposta mais rápida e eficiente. Os linfócitos T CD8 são
Então, a resposta deles também depende da resposta dos linfócitos T auxiliares, pela produção de citocinas, são um fator de crescimento, de ativação dos linfócitos T como IL-2. Também existe memória, então memória imunológica de linfócitos, tanto linfócito D como linfócito T, seja auxiliar ou citotóxico. E aqui, mapa para assustar, né? Então, reconhecimento do antígeno, ativação dos linfócitos T, pela produção de citocinas, estão agindo em vários lugares da resposta adaptativa, né? Então, pela formação de B, de memória, plasmócitos, que seriam os B efetores, células T citotóxicas de memória e células efetoras.